Estudantes de escola pública têm a sua matrícula cancelada em universidades públicas de São Paulo por conta da banca de heteroidentificação. Olá, querida e amável pessoa da internet, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro canal do Chavoso da USP, o que é ser pardo. Para você que não tá por dentro, o Chavoso vai explicar também, mas eu já vou dando um spoiler para ficar mais didático ainda, cada vez mais, ter mais informações, né? Nós tivemos alguns problemas em matrículas de estudantes que se autodeclararam do grupo PPI, né, que são os pretos, pardos e indígenas, né, se identificaram como pardos ou como pretos, tinham sua vaga garantida por conta do vestibular, mas na hora da matrícula tiveram a matrícula negada. Porque o que acontece? Principalmente em São Paulo, concursos públicos e outros tipos de entradas em processos seletivos que tem a autodeclaração do PPI, agora possuem bancas que decidem se a autodeclaração está correta ou não. Então, por exemplo, ano passado nós tivemos concurso para professores do estado de São Paulo, a qual quem está te falando agora nesse momento participou do concurso, e você tinha você não tinha não só a banca, mas você tinha que, antes do concurso, colocar uma série de fotos suas em várias posições. Posições, não quero problematizar muito, mas posições que lembravam muito posições de ficha criminal, sabe? Você tinha que fazer umas poses um pouco estranhas, mas tudo bem, não tô querendo problematizar e nem achar pelo em ovo, para, por exemplo, provar que a sua autoidentificação era verdadeira, né? Então, eu não sei se é o caso que o Chavoso vai dizer em si, mas eu vi dois casos que pode ser o catalisador para o tema do vídeo do Chavoso também, de dois estudantes que passaram através do Prova Paulista. A Prova Paulista é um vestibular que o governo de São Paulo decretou no ano passado, que estudantes da escola pública fazem, somente eles fazem, não tem nada a ver com o Enem, nem com a FUVEST, ou com outros vestibulares da Unicamp e tudo mais. E que essa prova paulista, os melhores colocados podem ter vagas em universidades públicas ou faculdades públicas. Então teve vagas em FATECs, que são as faculdades tecnológicas do Centro Paula Souza, tiveram vagas na Unicamp, se não me engano, na USP. E eu vi dois casos de estudantes que passaram na USP, mas tiveram suas vagas canceladas por conta disso, que foi cancelado a autoidentificação deles como PPI, quando eles são claramente pertencentes desse grupo. Inclusive, um dos estudantes estava com um processo, tribunalizou, ou seja, foi para o judiciário pedir o direito à sua vaga, porque, se eu não me engano, o que estava do processo, ou outro, se eu não me engano, só descobriu que tinha perdido a vaga quando ele foi pro primeiro dia de aula. Ele achou que a vaga dele estava tranquila. Quando ele foi pro primeiro dia de aula, assistia às primeiras aulas, se eu não me engano, ele passou pro curso de medicina. A candidatura dele tinha sido barrada por conta disso. Mas bora que bora então lá pro vídeo do Chavoso e vamos usar ele como desculpa pra gente discutir sobre essas questões de cota, né? Sobre essa questão de autoidentificação e tudo mais que der pra gente encaixar. E meu play não foi. Eu, como sempre, o pior reactor desse YouTube. O que é ser pardo? Essa polêmica foi levantada recentemente, depois da USP ter negado a matrícula de alguns alunos autodeclarados pardos que tentaram ingressar na universidade através de cotas étnico-raciais. Pelo menos 2 desses alunos processaram a universidade e esses casos acabaram ganhando grande repercussão. Enquanto grandes mídias burguesas e políticos de extrema-direita estão se aproveitando da situação para atacar a política de cotas étnico-raciais, dizendo que só deviam existir cotas sociais, e também atacando as bancas de heteroidentificação, chamando elas pejorativamente de tribunais raciais, muitas mídias alternativas que pautam questões raciais começaram a debater o que é ser pardo, ou voltaram a debater sobre isso, né? O que é ser pardo, o que é ser negro, e eu, enquanto estudante de Ciências Sociais na USP, há poucos meses de me formar, eu queria contribuir um pouco aí com esse debate. Eu já aviso, mano, não é nada simples, é muito complexo. A minha maior motivação para fazer esse vídeo foram algumas mensagens que eu recebi nessas últimas semanas de seguidores meus me questionando se eles seriam brancos, negros, pardos ou outra coisa. Eu geralmente não respondo essas perguntas porque a identificação racial é um bagulho que parte de muitos fatores, tá ligado, mano? Inclusive fatores íntimos, e nem sempre eu vou estar capacitado para fazer essa avaliação.
Só que um caso específico chamou minha atenção e ele foi o maior responsável por resolver fazer esse vídeo aqui. Um seguidor meu, que mora na periferia de São Paulo, tinha me mandado no começo do mês uma mensagem dizendo que ele passou na USP através da FUVEST. Menos de 2 semanas depois, ele me mandou outra mensagem dizendo que tinha se candidatado a uma vaga reservada a pretos, pardos ou indígenas, mas que a banca de heteroidentificação tinha recusado a autodeclaração dele como pardo. Eu me surpreendi porque desde o primeiro momento que eu vi o Instagram dele, eu tinha lido ele como uma pessoa branca, e então eu respondi que de fato ele não é pardo, tá ligado? E aí nós começamos a trocar uma ideia sobre isso. Ele me disse que sempre se considerou pardo por conta de alguns motivos, como por exemplo, ter uma bisavó negra, ter crescido na favela, ter sido criado entre muitas pessoas negras, vir de uma família pobre, ser miscigenado, ter o nariz largo, ter lábios que não são finos e ter o cabelo ondulado. O que eu falei pra ele, mano, é que esses 4 primeiros fatores não dizem absolutamente nada sobre a raça de alguém. A sua raça não é definida pela raça da sua bisavó e nem pelo meio em que você foi criado. Isso é um ponto. Nos Estados Unidos, por exemplo, historicamente, as classificações raciais foram sim construídas com base nesses fatores. Então lá existiam os bairros de brancos e os bairros das pessoas de cor. Todas as pessoas que cresciam nesses bairros é porque elas tinham pelo menos uma mãe, uma avó, um bisavô não branco. E por É a política do sangue, né? Eles tinham muito essas políticas, tem até algumas frases de efeitos, né? Se tiver uma gota de sangue negro, já era negro na identificação dos americanos, né? E muitas das vezes a gente pega essa identificação, essa construção racializada dos Estados Unidos e importa, né? Só falar de uma coisa ali anterior, cara, que, cara, sempre me dá um arrepio quando fala só de cotas sociais, não cotas étnicas, né? Eu fico sempre meio assim porque, primeiro, as cotas já são sociais, tá ligado? Eu fico meio sempre... Eu tô rindo de nervoso, porque eu fico um pouquinho revoltado sempre quando vejo uma matéria de jornal, e às vezes de pessoas esclarecidas que parece que não leram a lei de cotas, não leram os grupos de cota que tem no SISU, por exemplo. Que, por exemplo, um cara que não etnicamente tá dentro do PPI pode usar cota. Dentro do SISU você tem cota para escola pública e cota de renda. Então uma pessoa que não tá dentro do grupo PPI, não tá dentro da autodeclaração preto, pardo, indígena, usa cota também. As cotas, já desde da sua progenitura, desde o começo, já são sociais também. E cotas étnicas também são sociais, então fica numa questão até semântica de que, tipo, você tá falando que cotas étnicas não são sociais? Tipo, não faz sentido, sabe? Esse argumento é tão bobo, tá ligado? Você consegue construir tantos argumentos tão melhores que eu fico, às vezes, meio triste que não se esforcem nem um pouquinho. Não tem nenhum esforço pra discutir o assunto, sabe? Não tem nenhum esforço pra realmente... Pra você ver, as cotas por si só são uma coisa tão difícil de você ser contra dentro da construção social que nós temos, dentro da história que nós temos, dentro da sociedade que nós temos, que o pessoal tem que inventar uns argumentos que são bobos, são muito bobos, tá ligado? Por isso, elas seriam consideradas também pessoas de cor, tá ligado? Até os anos 80, em muitas partes dos Estados Unidos, existiu um princípio social e jurídico de classificação racial conhecido como regra da uma gota, ou lei da uma gota, que determinava que pessoas com qualquer grau de ancestralidade não branca, independente da sua aparência, tá ligado? Elas seriam classificadas e tratadas juridicamente como pessoas de cor. Ou seja, a pessoa podia ter a aparência da Angélica, por exemplo, que se ela tivesse uma tataravó negra, ela seria considerada uma pessoa de cor. Esse tipo de classificação racial nunca existiu no Brasil. Lá nos Estados Unidos, ele foi possível porque a população negra sempre foi relativamente pequena, assim como a miscigenação dela com brancos. Muitas séries famosas dos Estados Unidos, como Todo Mundo Odeia o Chris e The Get Down, retratam essa divisão de bairros e escolas de negros e brancos, a predominância de casais negros ao invés de casais interraciais, e até mesmo a forma como pessoas de pele clara são ainda assim consideradas negras, sem questionamentos. Já que E a miscigenação lá foi inclusive proibida por lei, né? Até, se eu não me engano, tinha estados que até a metade do século passado, casamentos entre pessoas de etnias diferentes eram proibidos.
É tipo, você tinha até a legislação proibindo o relacionamento oficial. Lógico que isso não impediu nenhum casal de ter um relacionamento, né? É, lógico que isso não impediu a miscigenação, mas logicamente isso diminui pra caramba, né? Porque, cara, você não consegue nem formalmente se casar se você for um casal de etnias diferentes, dentro daquele período histórico, né? No Brasil, mano, toda a nossa história foi marcada por muita miscigenação. E não, isso não é uma coisa admirável. Tendo em vista que durante os mais de 300 anos de colonização e quase 400 anos de escravidão, essa mistura racial aconteceu principalmente através do estupro de mulheres negras e indígenas pelos colonizadores europeus brancos. Desse jeito, quando a escravidão foi oficialmente abolida, a população não branca era a maioria do Brasil. No censo de 1890, pretos, pardos e indígenas somavam 56% dos brasileiros. Para a elite branca, isso era um problema, tá ligado? Intelectuais e políticos da época, eles falavam que se o Brasil não diminuísse sua população não branca e não aumentasse a sua população branca, ele jamais iria se desenvolver e se tornar um país civilizado. Por isso, seria necessário embranquecer a população, incentivando que ela se miscigenasse, para que os seus descendentes nascessem cada vez mais com a pele clara. Nesse contexto, fica impossível falar que todas as pessoas com ancestrais não brancos são também pessoas não brancas, porque no Brasil a maioria da população é mestiça e tem antepassados negros, brancos e indígenas. Assim, mano, no Brasil, o que define alguém como branco, negro ou pardo são apenas os seus traços fenotípicos, ou seja, a sua aparência racial. Inclusive, isso independe do que está escrito na sua certidão de nascimento, viu? No caso dos indígenas é diferente. Entre eles, sim, o que conta é a ascendência. É você descender de um povo e ter o reconhecimento dele, de que você pertence a ele. Agora eu vou falar um pouco sobre o uso histórico da palavra pardo aqui no Brasil. Posso? Enquanto algumas pessoas acreditam que... Inclusive, para acrescentar, você tem planos de embranquecimento. É famoso isso, né? Eu digo isso muito nos vídeos. Você tinha planos e apresentações em congressos falando que o plano era que no século XXI mais de 50% da população, mais de 90% da população seria branca. E esse plano, ele não pode ser visto só como algo político neutro, né? Ele é violento, ele é de destruição. O negro no Brasil sempre teve um alvo em suas costas e o objetivo desse alvo era destruí-lo. Pardo é a mesma coisa que mestiço, e não é? Outros dizem que pardo é papel, pardo não existe, ou que todo pardo, na verdade, é negro de pele clara. Na realidade, mano, o primeiro registro que se tem do uso da palavra pardo no Brasil vem de 1500, da carta que Pero Vaz de Caminha enviou para o rei de Portugal durante a invasão de Pindorama, onde ele usa pardo para se referir aos indígenas. Durante todo o período colonial, o termo pardo foi usado para se referir a indígenas e caboclos, filhos de indígenas com brancos, como mostra, por exemplo, a historiadora Maria Leônia Chaves na sua tese de doutorado. Já a historiadora Ed Matos, ela mostra que o termo pardo foi usado também para classificar negros livres, independentemente deles serem mestiços. Ou seja, é como se o termo pardo fosse uma classificação social que afastava afrodescendentes da condição de escravos. Os negros que ainda eram escravizados eram classificados geralmente como pretos ou como crioulos. Enfim, mano, depois da abolição da escravidão, o termo pardo ficou mais confuso ainda. Como mostra a historiadora Lilia Schwartz no seu livro Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, Cor e Raça na Sociabilidade Brasileira, nos censos demográficos realizados entre o final do século XIX e a segunda metade do século XX, pardo foi usado como um termo guarda-chuva para abrigar todas as pessoas que não se declaravam nem pretas, nem brancas e nem amarelas. Ou seja, entrava no grupo de pardos também os indígenas e os autodeclarados mulatos, caboclos, cafusos, mestiços, mamelucos, etc. No censo de 1976, a população deu 136 classificações de cor ou raças diferentes, mano. Todas que não foram branco, preto ou amarelo entraram como pardo. Nossa. Lilia diz que o termo pardo surge como a sobra do censo, como um coringa. Tudo que não cabe em outros lugares encaixa-se aqui. É como se fosse uma opção do tipo nenhuma das anteriores. Abre aspas. Um sistema classificatório que, na impossibilidade de definir tudo, cria um novo termo para dar conta do que escapa da seleção. Fecha aspas.
E isso culturalmente e sociologicamente vai criar um problemão conceitual gigantesco, né? Aspas. A historiadora diz que pardo é um termo paradoxal e de difícil tradução. E ao contrário do que repetem muitos ativistas e militantes do movimento negro, o IBGE nunca definiu que negros são a soma dos pretos e pardos. Quem sugeriu isso, mano, foi o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, e eu acho isso bastante equivocado, porque nem todos os pardos são negros ou têm ascendência negra. Na realidade, o IBGE define pardos como, abre aspas, pessoas que se identificam com mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta, parda e indígena, fecha aspas. Isso no censo de agora, de 2022. De fato, pardo é um termo de difícil tradução, mano. E se hoje a gente está vendo esses problemas com as bancas de heteroclassificação, é porque pardo não é uma classificação objetiva. Na verdade, nenhuma é. As raças são invenções sociais, culturais e políticas. Elas não foram definidas pela natureza ou pela biologia, como se acreditava antigamente. É por isso que, no caso do IBGE, a raça é apenas autodeclarada. Você pode falar que você é o que você quiser. Porém, para acessar políticas públicas, como as cotas étnico-raciais, a autodeclaração não é suficiente. E não é porque, infelizmente, existem muitas pessoas brancas desonestas que começaram a se autodeclarar pardas só para usar as cotas, exatamente com a justificativa de que tem um avô negro, de que tem o cabelo cacheado. Por isso... Cara, isso me fez... Eu tava discutindo com alunos isso um tempo atrás, isso me fez lembrar de uma matéria do Fantástico que eu assisti, era criança ainda. Criança não, já era mais velho até. De um cara que ele, mano, antes de ele começar a faculdade de medicina, ele foi fazer bronzeamento artificial, cara. Porque ele tinha declarado que ele era do grupo PPI, tá ligado? Daí ele apareceu as 2 semanas lá com a pele escura. Começou o curso, ninguém reparou nada, ninguém falou. E nos outros dias, quando o bronzeamento começou a sumir, começaram a perceber que ele era branco. Mas que eu me lembro, não deu coisa nenhuma. Não sei se ele foi expulso e tudo mais. Não, é de 2010, 2012 essa matéria, já tem mais de 10 anos. As bancas de heteroidentificação definem critérios para avaliar se uma pessoa pode ser considerada preta ou parda. No caso dos autodeclarados pretos, não costuma ter muito problema, né? Porque a cor da pele escura geralmente é suficiente, mas para nós, pardos, outros fatores são analisados. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal, STF, numa ação declaratória de constitucionalidade, recomendou que as características consideradas pelas bancas avaliadoras em concursos e processos seletivos, como vestibulares, sejam textura do cabelo, crespo ou cacheado, nariz largo, cor da pele, preta ou parda, e lábios grossos e amarronzados. Esses são os critérios usados, por exemplo, pela USP. Porém, esses traços fenotípicos são mais associados aos pardos descendentes de negros, podendo excluir pardos descendentes de indígenas, que tenham cabelo liso e o nariz não tão largo assim, por exemplo. No caso das polêmicas recentes aí, né, envolvendo aqueles 2 alunos que processaram a USP, o parecer da comissão que barrou um deles disse que ele, abre aspas, tem pele clara, boca e lábios afilados e cabelos lisos, não apresentando o conjunto de características fenotípicas de pessoa negra, fecha aspas. Reparem, então, que o que a banca de heteroidentificação da USP avalia é se o candidato é negro. E isso tá lá no edital da FUVEST, mano. O que diz lá é, abre aspas, para ter direito à ação afirmativa, os candidatos selecionados que concorrerem às vagas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, deverão possuir traços fenotípicos que o caracterizem como negro, de cor preta ou parda, ou, no caso dos indígenas, não registrados civilmente como indígenas, apresentar o RANI, fecha aspas. Não faz sentido, né? Não faz sentido porque aí você vai excluir grande parte dos pardos que não tiverem essas características. O Guia de Heteroidentificação da FUVEST 2023 também disse claramente que, abre aspas, a comissão de heteroidentificação seria exclusivamente destinada a pessoas negras, entre parênteses, pretos e pardos, fecha parênteses e fecha aspas. Ou seja, a USP aqui muito provavelmente está se baseando no Estatuto da Igualdade Racial, que estabelece que a população negra no Brasil seria formada pelo conjunto de pessoas que se autodeclaram
pretas e pardas. Mas, como eu já expliquei, essa definição é problemática e apaga os povos indígenas. Na minha visão, mano, enquanto sociólogo e estudioso de questões raciais, mas também enquanto uma pessoa parda que se considera negra, a gente não pode nem falar que pardo não existe, que todo pardo é negro ou que todo mestiço é pardo. Pardo é um grupo muito amplo e muito diversificado de pessoas com diferentes traços e origens raciais. Pardos com ascendência negra e traços negros, como eu, Mano Brown, Tasha, Tracy, L7, a gente pode se considerar negros. Assim como pardos com ascendência indígena podem se denominar caboclos ou, se eles estiverem num processo real de descoberta e reconexão com seu povo, podem se dizer indígenas em retomada, como o rapper Xamã, por exemplo. Assim como existem muitas pessoas que são pardas, mas que não se encaixam nem no grupo dos negros e nem no grupo dos indígenas. São os casos aí, por exemplo, do ministro Flávio Dino e da cantora Pablo Vittar. Fato é que, em todos os casos, o ser pardo dessas pessoas está expressado nitidamente na sua cor ou nos seus traços que indicam claramente a miscigenação. Como eu falei, a realidade brasileira é bastante diferente da realidade dos Estados Unidos, mano. E a gente não pode simplesmente querer copiar ou importar o debate racial de lá para cá, dizendo que só existem brancos e negros, ou que quem tem algum parente não branco também não é branco. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma, mas eu sei que muitas pessoas vão sair dele confusas e sem a resposta que queriam, mas fiquem em paz que a sua autodescoberta é um processo que pode levar anos. Eu mesmo sempre ouvi na favela que eu era branco, com 16 anos passei a me declarar pardo e mesmo assim eu não me sentia à vontade na época do vestibular para usar cotas raciais quando eu entrei lá na USP em 2018. Foi só lá dentro, a partir de estudos e vivências, que eu comecei a me declarar negro. E hoje eu estou em busca da minha ascendência indígena, entendendo minha mãe como uma mulher cabocla e tentando descobrir aí de qual povo que a gente descende. Enfim, é um processo, tenha paciência e aprenda o máximo que você puder ao longo dele. Valeu! Demais, didático. E foi pro Splash Wall do nada. Meus recomendados, meu algoritmo do YouTube é extremamente maluco. Me jogou do vídeo do Chavoso da USP direto pro Splash Wall sem motivo nenhum. Eu sempre esqueço quando eu tô gravando React pra desativar aqui, né, a reprodução automática, assim, não farei isso. Mas bom demais, cara. Bom demais. O vídeo foi didático demais e interessante demais, que é uma discussão que a gente precisa ter realmente. E eu adiciono o relato do Chavoso, o meu relato também, que essa autodescoberta das suas relações com a etnia, com como você se vê, é algo que realmente demora anos. Principalmente, eu falo isso pessoalmente, você sente isso quando você nasce numa comunidade mais diversa. O que eu tô querendo dizer? Eu tô falando, não é um estudo, pessoalmente. Mas, por exemplo, quando na comunidade que eu fui inserido e vivi minha vida toda, de escola, de um bairro periférico e tudo mais, não é que não existia o conceito do racismo, porque existe, lógico que não existe. Mas o que eu tô querendo dizer é que se identificar como a cor não era um problema no sentido de que tinha tudo lá. Era um bairro diverso, tá ligado? Era uma escola diversa. Tinha ascendência indígena, ascendência amarela, ascendência branca, ascendência negra. E se tinha uma conexão muito mais pela classe social, econômica, do que pelas questões étnicas, vamos dizer assim, sabe? Não que elas não estivessem lá, elas estavam lá. Só que a gente não tinha consciência de que elas estavam lá, tá ligado o que eu tô querendo dizer? Não se tinha a discussão de que elas estavam lá. Então você vai tendo uma vivência que praticamente você esquece a sua condição étnica. Tanto como branco quanto como negro, tá ligado? Só que quando você sai dessa convivência étnica, dessa convivência onde tem todas as etnias, tem todas as estruturas, tem todas as questões, e que o reconhecimento é muito mais pelo financeiro, pela classe econômica, pela classe étnica, que aí você começa a se descobrir de verdade. E eu relato uma coisa muito parecida com o Chavoso. E, tipo, eu só comecei a me entender de verdade
como membro dentro de características de pardo e negro quando eu comecei a frequentar a USP, tá ligado? Não fiz faculdade na USP, mas eu fiz cursinho popular na USP. Eu fiz cursinho popular na USP durante um ano e frequentando aquele lugar e tendo contato com estudos, tendo contato com pessoas que conheciam mais que eu, porque eu não tinha contato no ensino fundamental nem no ensino público médio, tá ligado? Tendo contato com leituras e depois na faculdade, que já fui fazer na faculdade pública, mas não na USP. E estudando mais, lendo mais e observando o entorno que eu estava, que é aí que eu comecei a reconhecer de verdade que esse fator étnico era extremamente importante, tá ligado? E de novo, não é que você não tenha consciência, não é que você é burro, mas não é um assunto em si, você não tem propriedade pra falar, sabe? Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você tá numa estrutura que você é levado a crer que não faz diferença nenhuma. Tipo, lá no meu bairro onde eu nasci, do jeito que eu fui criado, com as convivências que eu fui criado, pra mim não fazia diferença nenhuma. As pessoas que eram brancas, amarelas, pretas, pardas, pra mim era todo mundo pobre, tá ligado? Na noção que eu fui criado, pra mim era todo mundo pobre, todo mundo da igreja, todo mundo evangélico e, mano, tamo junto nessa, todo mundo na mesma escola. Eu não me sentia nem menor nem maior que ninguém, apesar de ter essa hierarquia lá também. Só que você é criado para não enxergar essas estruturas, tá ligado? Daí só quando você sai dessa estrutura, você começa a enxergar a estrutura, você começa a ter leitura da estrutura, você começa a ver o que tá acontecendo, né? Mas é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de ir lá no canal do Chavoso, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o canal dele. Se você gostou desse react, também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse canal e se inscrever, que me ajuda demais. Eu vou ficando por aqui. Quando dá certo, tem vídeo todo dia aqui reagindo, lendo coisas para te fazer companhia e para juntos construirmos conhecimento sobre o mundo, que tem muita coisa pra gente aprender. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!